Você está no canal Geopoliticando e está convidado a se inscrever aqui. Há muito tempo, os Estados Unidos têm prestado atenção em Cuba, mas especialmente depois da crise dos mísseis, em que, por muito pouco, a União Soviética não conseguiu instalar armas nucleares nas barbas da nação mais poderosa do mundo. Uma Cuba nuclear seria tão perigosa para os Estados Unidos quanto uma Taiwan nuclear seria para a China. Aliás, atualmente não existe mais União Soviética, mas a China pode interessar que permaneça um regime comunista em Cuba, tanto quanto poderia interessar aos Estados Unidos preservar o atual regime em Taiwan. 62 anos atrás, o governo Eisenhower não tinha mais como ter dúvidas de que o regime revolucionário de Fidel Castro era incompatível com os interesses nacionais dos Estados Unidos. Washington tem tentado ativamente que Cuba possa tomar novos rumos desde então. Mesmo durante o hiato de 2 anos, de 2014 a 2016, quando o presidente Obama começou a normalizar as relações com os comunistas, o governo dos Estados Unidos gastou milhões de dólares em programas do que eles chamam de promoção da democracia, visando fortalecer a oposição cubana. A situação cubana nunca foi das melhores, mas a miséria e o caos em Cuba explodiram após o flagelo que se abateu sobre o mundo. Embora o governo cubano não esteja à beira do colapso, a situação econômica na ilha é desesperadora, tão ruim quanto esteve desde a profunda depressão do período especial na década de 1990, após o colapso da União Soviética. As recentes manifestações antigovernamentais em Havana e em outras várias cidades, algumas das quais foram repelidas com violência, são um lembrete de que muitos cubanos estão profundamente descontentes com o status quo econômico e político. A possibilidade de mais agitação social é real. A internet na ilha foi cortada e as imagens da revolta popular que eram transmitidas ao mundo foram interrompidas. O governador do estado da Flórida, Ron DeSantis, está pretendendo auxiliar o povo cubano nesta questão de alguma forma, seja com balões fornecendo sinal de Wi-Fi ou até mesmo via satélite. Em Washington, os protestos deram nova vida ao sonho americano de que o regime cubano está nas últimas etapas, gerando apelos de vários setores ao governo Biden para administrar o golpe final. O senador Bob Menendez pediu a Biden que desafiasse o regime cubano, apelando aos militares cubanos para intervirem. O senador Marco Rubio também alertou sobre um terrível banho de sangue, a menos que Biden endureça sua política em relação à ilha. Mas não é a primeira vez que isto ocorre. A última vez que a economia cubana esteve em tão mau estado, o colapso do regime também parecia iminente. Em agosto de 1993, uma estimativa da Inteligência Nacional Norte-Americana, mais especificamente a CIA, previu o que chamou de uma chance muito grande de que o governo de Fidel Castro cairia nos próximos anos. Nada disso ocorreu, a inteligência estava errada. Mas o que intrigou no relatório da época é que eles diziam que isso não era motivo de comemoração, pois lá constava que, abre aspas, se as autoridades cubanas perderem o controle, ocorrerá uma imigração ilegal em massa e em pânico para os Estados Unidos. Também haveria pressão para a intervenção militar dos Estados Unidos ou internacional, especialmente se muitos exilados se envolvessem na ilha. Fecha aspas. A terrível advertência da CIA levou Alec Watson, o secretário de Estado adjunto à época, a dizer que, abre aspas, a ameaça fundamental à segurança que os Estados Unidos enfrentam em Cuba é uma crise social que leva à violência generalizada. Tal desenvolvimento é o mais provável de produzir saídas significativas de refugiados ou envolvimento ativo das forças dos Estados Unidos em Cuba. Fecha aspas.
O presidente Bill Clinton, no entanto, estava mais focado na política em Miami do que nos acontecimentos em Havana. Então, meses se passaram sem qualquer resposta política coordenada dos Estados Unidos ao agravamento da crise na ilha. No verão de 1994, era tarde demais para os planos da CIA. Um motim na orla de Havana, não muito diferente de algumas das manifestações atuais na ilha cubana, foi seguido pela crise de migração. Ecos desses perigos podem ser ouvidos hoje. Francis Suárez, o prefeito de Miami, pediu a intervenção dos Estados Unidos em resposta aos protestos na ilha, enquanto manifestantes cubano-americanos bloquearam a via expressa Palmetto, exigindo o fim do regime cubano. Eles não foram presos, apesar de violar a nova lei antimotim do governador DeSantis. As redes sociais divulgam propostas para abrir um corredor humanitário em Cuba. No mar, a Guarda Costeira dos Estados Unidos está interceptando um número crescente de cubanos que tentam chegar aos Estados Unidos em pequenos barcos e jangadas. Isso ocorre porque, desde que Obama revogou a lei chamada Pés Secos, Pés Molhados, só ganham asilo nos Estados Unidos os cubanos que conseguirem chegar com os pés em terra firme, pois aqueles que forem apanhados ainda no mar serão devolvidos pelo governo americano ao governo cubano com base na revogação da lei por Obama. Houveram algumas sanções que o ex-presidente Trump impôs a Cuba, sanções essas que Biden deixou em vigor, como, por exemplo, a deterioração na cooperação antinarcóticos. Até 1998, o espaço aéreo cubano e as águas territoriais eram um ponto cego que os traficantes podiam explorar para escapar da guarda costeira dos Estados Unidos. Mas um acordo da era Clinton estabelecendo cooperação foi tão eficaz que os traficantes mudaram para rotas através do México. Na última década, o Comando Sul dos Estados Unidos, em sua declaração de postura anual, citou o crime transnacional, especialmente o tráfico de drogas, como uma das principais ameaças à segurança dos Estados Unidos. Em resumo, o presidente Biden aparentemente não fará nada nem para aumentar e nem para reduzir a agitação social em Cuba. Os Estados Unidos e Cuba já têm acordos de cooperação bilateral em matéria de aplicação da lei de interdição de narcóticos e migração. Biden simplesmente fará cumprir a parte de Washington do acordo, devolvendo os migrantes pegos em mar, por um lado, e, por outro lado, cumprindo a obrigação legal dos Estados Unidos de dar aos cubanos um mínimo de 20 mil vistos de imigrante por ano para que os cubanos tenham uma maneira segura e legal de emigrar. A rápida disseminação do Covid em Cuba acabou sendo um desastre natural pior do que os furacões que assolam periodicamente toda aquela região. Presidentes anteriores dos Estados Unidos, incluindo George Bush, ofereceram já no passado ajuda humanitária a Cuba em face de desastres como os furacões, ajuda que acabou canalizada tanto por meio de organizações não governamentais quanto para o governo diretamente. Biden disse que iria combater a Covid globalmente, e então muitos querem agora saber qual será seu procedimento em relação a Cuba. Biden disse em junho que, abre aspas, trata-se de nossa responsabilidade, nossa obrigação humanitária de salvar o máximo de vidas que pudermos e nossa responsabilidade para com nossos valores, fecha aspas. Biden tem agora de jogar uma carta. Ou ajudar o regime cubano na questão da saúde e tornar a fortalecê-lo, ou aproveitar a situação e derrubar o regime. Ou haveria como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. As manifestações em Cuba deixam os Estados Unidos em uma posição confortável em relação ao seu antigo inimigo comunista. Com Cuba cada vez mais aderindo à agenda americana, talvez eles acreditem que acabou chegando a hora de dar realmente a cartada final no regime cubano. Para descobrir
temos de olhar para a situação toda da maneira mais imparcial possível. Não esqueça de se inscrever neste canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.